Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NBA aqui no podcast Cara dos Esportes. Se você é fã de NFL, tem um episódio aqui nesse feed também de hoje, os 5 melhores treinadores na NFL atualmente, debate bem legal. Aqui a gente vai falar sobre NBA, vamos respirar um pouquinho de finais da NBA, os episódios têm saído logo depois dos jogos das finais. Hoje a gente vai falar sobre tópicos importantes, a gente vai falar sobre o que os Charlotte Hornets farão com a segunda escolha geral do draft da NBA, o que o Portland Trail Blazers fará, mais importante do que com a escolha número 3, o que vai ser do futuro do Damian Lillard. Eu e o Leonardo Paglioni debatemos sobre esses tópicos, eu propus trocas aqui pro Damian Lillard, destinos, algumas propostas de trocas que eu achei bem interessantes, fiquei orgulhoso de mim mesmo pelas propostas que eu consegui, não é tão fácil assim, muito time já tem o seu armador, mas tem uns encaixes bem legal pro Damian Lillard. Deixa a sua opinião também, me manda reply, deixa um comentário no YouTube. Não deixe de seguir o podcast Cara dos Esportes no Spotify, Apple Podcast, o aplicativo de podcast que você escuta. Segue, deixa 5 estrelas na avaliação, indica pros amigos, se inscreve no YouTube, liga a notificação também, deixa like, aquela coisa de sempre, né? Tem que dar os recados pra vocês. Mas um debate bem legal. Além desses dois times, a gente falou também sobre prospectos mais seguros dessa classe e os prospectos com mais risco, né? Aqueles caras que é 880, né? Pode ser um All-Star, um All-NBA, ou pode estar jogando no Shanghai Sharks daqui a 4 anos, né? Tem sempre esses prospectos. Eu e o Leonardo Paglioni do podcast Splash Brothers debatemos, então vamos lá. Vamos pra minha conversa com o Léo. Draft da NBA agora, vamos falar sobre o futuro do basquete, futuro das franquias. Não falaremos sobre Victor Wembanyama. Vamos falar, Victor Wembanyama é bom. Ponto. Acabou a conversa sobre Victor Wembanyama. Ele vai dar certo no San Antonio Spurs. Bom pro Guilherme Taniguchi, que torce pro San Antonio Spurs. Bom pra você que torce pro Spurs. Não é o meu caso. Não é o caso do meu convidado hoje, que é o Leonardo Paglioni, do podcast Splash Brothers. Vamos falar de outros pontos do draft, né? Vamos falar de planos do Charlotte Hornets, planos do Portland Trail Blazers, que são os times que tem a segunda e a terceira escolha geral do draft, respectivamente. E falar de alguns times ali que podem ser jogadores, na verdade, que podem ser um valor ali na reta final da loteria, né? Até na pauta que eu coloquei, quem que pode ser o Tyrese Haliburton ou o Shai Gilgeous-Alexander desse ano, né? Caras que saíram mais pro final da loteria, que se tornaram grandes jogadores. E o cara que a gente acha que tem maior chance de ser buzz. A gente não tá declarando que o cara vai ser buzz. A gente vê a maior probabilidade e, curiosamente, eu e o Léo concordamos, né? Tanto que eu separei um outro nome aqui e o Léo também ficou de separar outro, que acabou que eu não anotei aqui o outro nome do Léo. Vai ser uma surpresa porque eu não lembro de cabeça. Léo, boa noite. A gente tá gravando de noite aqui, spoiler na noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Vamos começar falando logo, vamos começar direto sobre Charlotte Hornets e vou fazer uma pergunta bem direta. Victor Wembanyama vai ser a primeira escolha. Quem que o Charlotte Hornets deveria escolher? Não quem eles vão, quem eles deveriam escolher com a segunda escolha geral. Boa noite, Gabriel, ouvintes aí do Cara dos Esportes. Prazer estar voltando aqui depois de tanto tempo, viu, Gabriel? Estava com saudade de você já. E respondendo a sua pergunta, Scott Henderson. Eu entendo que, até por conta da posição, não é um encaixe tão fácil já de cara com o Lamelo, a gente pode falar disso um pouco mais pra frente, só que é o melhor talento, é o cara que poderia ser o número 1 de muitas classes aí recentes, e tem potencial para ser uma grande estrela, mudar patamar de uma franquia. Então, por conta disso, eu acho que o Hornets hoje não se coloca na condição de simplesmente escolher por necessidade apenas. Eu entendo que o Brandon Miller, que vem sendo comentado no time, é muito bom e eu gosto bastante dele, mas o Scott Henderson, para mim, hoje, ele é o segundo ali melhor da classe, e talvez a diferença que eu vejo do Scott Henderson para o terceiro, quarto hoje na minha lista ali, seja maior do que a diferença dele pro Victor Wembanyama, por exemplo. Então eu acho que o Hornets deveria ir com esse jogador, porque ele tem um talento absurdo, é claramente para mim o segundo melhor da classe, por conta do contexto do Hornets, né? Não é que eles de repente já tenham o Doncic, que você sabe que é o jogador da franquia por 10 anos, é o futuro da NBA. Não, o Lamelo eu não vejo nesse estágio.
Eu concordo com tudo que o Léo disse. O Hornets simplesmente não tá numa posição de draftar por necessidade, né? E por necessidade, claro, o Brandon Miller é um ala, você já tem o LaMelo como armador, o Henderson é um armador também, é um encaixe mais difícil, né? E eu escuto muito Scoot Henderson, Léo, ao invés de Scott Henderson. São dois Os, eu não tenho certeza sobre a pronúncia, mas eu vou falar Henderson para prefeitos de encontrar um meio do caminho aqui no nosso podcast. Eu acho que eles têm que selecionar o melhor jogador, porque não dá pra ter certeza sobre o LaMelo. E eu sei que o LaMelo é muito popular, e eu sei que muita gente gosta, muita gente jovem gosta do LaMelo. Eu sei que ele é um jogador muito legal de se ver em quadra, mas eu não sei ainda se o LaMelo assim, tem muito mais evidências de que ele não é o cara que você constrói ao redor. Ele pode... Hoje, se eu tivesse que dizer, eu diria que ele tem uma boa probabilidade de poder ser o segundo melhor jogador de um time que briga por título. Que vai pros playoffs e briga nos playoffs, vence série. Não tenho certeza quanto a isso. Eu acho muito improvável um cenário que ele vai ser o melhor jogador de um time que briga por título. Ele é muito jovem ainda, mas eles não estão numa posição de vamos construir ao redor do LaMelo. Eles têm que selecionar o melhor ativo, e o melhor ativo é o Scoot Henderson, né? E, assim, se você me dá duas opções, você constrói ao redor do LaMelo, ou você seleciona o Scoot Henderson e eventualmente abre mão do LaMelo e constrói ao redor do Scoot, eu acho que a segunda opção faz mais sentido, porque o Hornets está para ser vendido. O Michael Jordan vai vender o Charlotte Hornets, né? Ele já vendeu várias partes do Charlotte Hornets, né? Acho que ele nem é o maior acionista hoje, ou ele é o maior acionista, mas ele não tem 50% do time, uma coisa do tipo. E é um time que tá num período de transição, né? Quando você vende o time, é um período de transição. Então, eu sinceramente eu acho que seria um grande erro do Hornets. Eu escolheria o Scoot Henderson. Eu acho que dá pra encaixar os dois. Acho que a gente já viu vários exemplos de times com múltiplos ball handlers. São dois jogadores inteligentes. E o LaMelo em breve vai ter que renovar o contrato dele, né? E o que tem acontecido normalmente, o cara renova o contrato depois pede pra ser trocado, né? Que acho que é o caminho mais provável pro LaMelo. Mas eu concordo plenamente com o Léo. Eu acho que tem que ser o melhor jogador. E o melhor jogador aqui é o Scoot. E eu não acho que... Eu sou contra essa noção de que os dois não podem jogar juntos. Eu concordo. É aquilo, né? Primeiro, se você pega o Henderson... Eu vou aproveitar e seguir no Henderson também pra não ter esse problema. Se você pega o Henderson e de repente daqui 2 anos você percebe, putz, os dois juntos não tá dando certo. Você vai acabar tendo um valor alto, provavelmente, para trocar o LaMelo, até mesmo o Henderson. E você não corre esse risco de passar um cara tão bom só porque você estava ali por a questão de encaixe, que como você já começou a falar, eu também não acho que é um dos mais complicados. Eu vejo, inclusive, muito do jogo do Henderson podendo ser bom pro LaMelo. O Henderson é um cara que, primeiro, é muito atlético, corre a quadra com facilidade, joga muito em transição, e desde que o Hornets teve a chegada do LaMelo, é um time que acelera muito o jogo. Então acho que faz total sentido. O Henderson também é um cara que no mano a mano ali consegue passar driblar os adversários. E o LaMelo Ball, ele vem se tornando um arremessador ainda melhor no catch and shoot. Então não é aquela questão, por exemplo, do você jogar ao lado do Trae Young, que eu acho que é um jogador que tem muito mais dificuldade de jogar sem a bola. Eu acho que o encaixe aqui pode ser interessante. Óbvio, não, como a gente falou, não é aquele encaixe simples do LaMelo com o Brandon Miller, por exemplo, que é um ala, que é uma outra característica. Mas eu não vejo por que você passar um jogador tão talentoso apenas porque são posições parecidas e de repente você vai ter que trocar um no futuro. A gente viu o exemplo do Kings, né, que tinha o Haliburton e o Fox, acabou decidindo que não seguiria com os dois juntos e conseguiu um grande valor em troca. Então aqui eu prefiro buscar o valor, ver que no futuro vai ser o melhor cara, se de repente não der para jogar junto, e aí você busca uma troca, né? Então, pelo jeito, cada vez mais é concreto esse papo aí de que o Hornets vai no Brandon Miller, vai por conta da necessidade, e eu acho que é um erro. Por mais que eu goste do jogador que eles vão selecionar.
concordo, eu gosto do Brandon Miller como prospecto também, apesar das questões fora de quadra dele assustarem um pouco, né, ainda mais nesse mundo do Ja Morant, né, que a gente tem visto os problemas do Memphis Grizzlies, né, e pra quem não sabe a história, ele foi citado num caso de assassinato, né, o Brandon Miller, ele teria, primeiro ele foi citado, pô, será que ele é cúmplice, né, porque parece que ele deu a arma pro cara que era um colega de time dele, e o cara matou, acho que a namorada, se eu não me engano, mas depois descobriu que a arma era do cara, tava com o Brandon Miller, e o Brandon Miller devolveu a arma, não sabia o que o cara ia fazer, essa é a versão oficial. Lembrando que as leis lá, cada estado nos Estados Unidos é diferente, né, em termos de porte de armas, né, completamente diferente aqui do Brasil, então, sim, pode soar estranho pra gente, mas tem estado lá que é totalmente diferente, enfim. Parece que tá resolvida, né, mas é uma situação que você te levanta uma pulga atrás da orelha, né, mas eu tô com o Léo, eu acho que seria um erro o Brandon Miller, porque no melhor dos cenários aqui, o Hornets tá o quê? 3, 4 anos de competir de verdade, né? E você não tá numa posição de, vamos escolher o cara que se encaixa melhor com o Lamelo. Portland Trail Blazers, Léo, que vai selecionar quem sobrar de Brandon Miller e Scoot Henderson. Mas aqui, pra mim, a discussão mais interessante parte da decisão que o Portland Trail Blazers vai tomar sobre o Damian Lillard. E a gente já tá alguns anos discutindo aqui quando que o Blazers vai trocar o Damian Lillard, quando que ele vai sair. Pela primeira vez nos últimos dias, a gente começou a ver o Lillard falando um pouco mais abertamente. Ele citou o Miami Heat, ele disse que tem amizade com o Ben Adebayo. Ele citou o Brooklyn Nets, ele disse que tem um bom relacionamento com o Mikal Bridges. Então é a primeira vez que a gente vê ele abertamente falando de outro time. Eu sempre tive a sensação que o Damian Lillard ele nunca quis ser o cara que pedisse a troca. Ele queria que o Portland Trail Blazers meio que, não, a gente vai trocar, eles decidissem. É aquela coisa, os dois ali estão num relacionamento que já não tá muito bom, mas um espera o outro terminar com ele, né? E me parece, esse é o caso que o Portland também não quer, a diretoria não quer ser a responsável por trocar um dos melhores jogadores da história da franquia, né? Mas eu tô sentindo pela primeira vez um movimento real ali do Lillard de dar sinais de que ele quer sair. E eu acho que, não sei se vai acontecer. Assim, em qualquer troca, a melhor aposta sempre é que o cara vai ficar. Sempre a probabilidade maior é que o cara vai ficar. Mas eu acho que nunca foi tão grande a probabilidade do Damian Lillard deixar o Portland Trail Blazers. E eu acho que pode ser o caminho correto, porque eu não vejo muitas movimentações que Portland pode fazer. Que, assim, não vejo nenhuma movimentação que Portland possa fazer para esse time brigar de verdade no Oeste na próxima temporada. Eu concordo com você. Não é... A gente já viu esse Portland, inclusive na última off-season ali, né? Se renovando. Ele tinha trocado o Norman Powell, o CJ McCollum. O time conseguiu abrir muito espaço salarial, buscou outros jogadores, praticamente fez todo o elenco, né? Contendo basicamente o Lillard, o Nurkic ali, o Simons que estava crescendo. Mas claramente foi um time que não deu certo, muito abaixo ainda. Novamente ficaram lá no final da temporada. O Lillard nem disputou os jogos, porque já não tinha interesse nenhum do Blazers nisso. E como você falou, melhorar esse time por trocas ao redor do Lillard agora é muito complicado. Inclusive, eu acho que não só complicado, como perigoso. Porque se muito se especula da troca do Blazers aí por essa escolha, nessa escolha 3 para trazer mais veteranos, de repente você acaba fazendo uma troca que não necessariamente vale pela uma pick 3 que a gente está citando aqui, que pode sobrar inclusive o Scoot Henderson, né? Então você tem aí nesse cenário um time que dificilmente, mesmo sendo uma pick tão valiosa, vai conseguir com uma troca mudar todo o elenco, vai conseguir se tornar forte de um dia para o outro, né? O Blazers não ficou nem entre os 10 primeiros, não chegaram nem no play-in. Então falta muita coisa. Eu ainda acho que falta até questão de comissão técnica para mudar esse time e fazer realmente, de fato, um time para brigar. Não estou nem falando para ser um dos grandes favoritos. Então, eu também acho que se você tiver que tomar uma decisão entre ficar com o Lillard e tentar montar um time para ser forte,
ou reformular, e aí nisso trocar o Lillard. Eu acho que a decisão vai ser trocar o Lillard, porque eu não acho que, mesmo com a pick tão valiosa, você vai conseguir reformular esse elenco. E assim, Portland tentou, né? O Lillard tentou, não é uma coisa que ele bateu na trave 2 anos e já pediu pra ser trocado. Eles tentaram de verdade, né? Não deu certo, né? Eles tomaram muitas decisões erradas, mas eles tentaram de verdade. Eu não acho que é um erro reconhecer que eles tentaram, não deu certo, hora dos dois lados seguirem em frente. O Lillard ainda é um excelente jogador, teve ótimos números na temporada passada, mas assim, eu acho que o Portland tem que trocar o Damian Lillard agora, porque você olha o contrato dele, ele tem mais 2 anos no contrato atual, 45 milhões nessa próxima temporada, 48 na outra. 2025, 2026 pula para 58 milhões e 2026, 2027 pula para 63 milhões. E ele vai ter 36 anos nesse último ano de contrato, né? E é um contrato muito duro. E eu até acredito que se a troca acontecer, vai ser por menos do que muita gente pensa, porque é um peso muito grande para um armador que não é muito alto, que não defende. E acho que o valor do Lillard não vai estar mais. Não vai melhorar. Vai piorar. E a gente já viu muitos armadores desse biotipo do Damian Lillard. Quando cai tudo de uma vez. Não é um declínio gradual, né? Então, acho que é a hora mesmo, né? E eu concordo com você, né? Não tem uma troca ali. A troca que todo mundo fala é a 3 pelo Jaylen Brown, né? Eu não acho que Portland é favorito no Oeste com Damian Lillard e Jaylen Brown. E pode brigar ali? Pode, mas eu até acho que não seria meu palpite pra ter mão de quadra no Oeste, por exemplo, né? Se tem Damian Lillard e Jaylen Brown, né? E eu acho que é uma equipe que tem que começar uma reconstrução. E eu pensei em aqui 3 trocas, Léo. 3 trocas possíveis. Eu tentei ser o mais plausível possível pro Portland Trail Blazers. Na verdade são 4 trocas. Eu tenho uma de 3 times, que eu tô bem orgulhoso, inclusive. A primeira, vou começar pelos times que ele definiu como prioridade, né? Brooklyn Nets. Eu gosto do encaixe dele em Brooklyn. Acho que se Brooklyn conseguir fazer uma troca aqui, você mantém as principais peças, envolvam mais escolhas e salário. Você mantém Mikal Bridges, mantém o Cam Johnson, você mantém o Dorian Finney-Smith. Acho que você pode montar um time bem interessante ali com o Damian Lillard, com o Mikal Bridges, Cam Johnson, o DFS e o... Caralho, o pivô me fugiu agora o nome completamente. Nick Claxton. O Claxton. Eu acho que tem alguma coisa ali pra você montar. E tem um contrato que o Nets tá tentando se desfazer. Um jogador que tem um contrato alto que tem jogado pouco. Você já deve ter ligado os pontos, você ouvinte. Léo também já deve, pelo olhar dele aqui, ele já ligou os pontos. É um cara que não sabe arremessar muito bem, né? Não é muito fã de jogar basquete, diríamos assim. Ben Simmons e 4 escolhas de primeira rodada. Quem diz não pra essa troca, Léo? É aquilo, né? Primeiro, o Blazers vai estar... A partir do momento que o Blazers decide, não vamos fazer um all-in, vamos buscar uma troca. Como você falou, acho muito importante. O Lillard gosta do Nets, tem um grande amigo ali no Mikal Bridges. Eu acho que já seria muito interessante só por conta disso. Eu imagino que o Blazers iria também buscar chegar nesse momento aí de colocar o Lillard no time que ele queira ir, né? Então, é aquilo. Quais propostas os times vão oferecer? Eu acho que várias escolhas de primeira rodada, como a gente tem visto, é um bom valor. Não tem como você pedir muito mais, até porque muitos times nem conseguem oferecer isso. E de repente você acaba não conseguindo tanto valor no mercado, porque também outros contenders precisam colocar outros contratos grandes. Eu acho que o Ben Simmons ainda... Não acredito mais nele, mas ainda num time sem tanta pressão, com você podendo reconstruir, ainda poderia se tornar um jogador mais relevante. Ajudaria no tanking também, né? Sim, então, é aquilo. Você reconstruiria, teria aí, provavelmente, estamos falando de uma terceira escolha no Henderson, já o seu
Eu acho que o tipo de jogador que pode acelerar esse processo de reconstrução, inclusive. Então, eu vejo muito valor nesse tipo de troca que é pegando várias escolhas. Eu não acho que eles conseguem aí já um jovem All-Star, nada parecido, porque a gente sabe que você envolver esse grande contrato do Lillard também é muito complicado. Então, eu acho justo essa troca aí pro Nets. E assim, são 4 escolhas de primeira rodada, né? E seriam escolhas do Suns e do Sixers e tal. E assim, uma delas é pra eles aceitarem um contrato do Ben Simmons, né? O Ben Simmons não é um ativo aqui nessa troca. Os times da NBA, eles precisam igualar os contratos na troca, né? Acho que é 120%, se eu não me engano, né? Indo ou voltando. Então o Ben Simmons, ele encaixa esse contrato e a troca mesmo é pelas escolhas. E aí o Blazers constrói ao redor do Scoot, ou do Brandon Miller e do Shannon Sharp, né? Que é um cara que mostrou flashes bem interessantes, né? Então essa é o caminho aqui, é uma reconstrução total. Miami Heat. Eu coloquei a seguinte troca, Léo. Tyler Hero, o Nikola Jovic, não o Nikola Jokic, o Jovic, né? Ele é sérvio também? Eu não lembro qual o país dele. Que eles selecionaram no último draft, na Miami Heat. É sérvio, né? Sérvio. A 18ª escolha desse ano. E uma primeira rodada em 2026 pelo Damian Lillard. Você coloca Lillard, Jimmy Butler no mesmo time. É um destino que o Lillard também citou, né? Você coloca, tem Ben Adebayo também, né? Que é um amigo dele. O que você acha desse pacote? Eu acho que é um... O que você acha do pacote do Lillard? Citei. O Tyler Hero. Tyler Hero por causa do contrato, né? Nikola Jovic, 18ª escolha e uma primeira em 2026. Obrigado por estar prestando atenção. Como eu falei primeiro, acho que vale a pena muito aí a opinião do Lillard, então imagino que o Blazers iria querer colocar ele nos times que ele pretende jogar, e o Heat obviamente é um desses. Como eu falei, um valor justo, eu acho que é mais ou menos o que você vai conseguir pelo Lillard de hoje, por ter questões de contrato. Eu não sou tão fã do Tyler Hero assim, mas você não tem como fazer essas trocas sem envolver outros grandes contratos, e o Tyler Hero é um jogador jovem. Eu acho que faria total sentido aí numa reconstrução. Acho um valor justo também. Óbvio, você não vai conseguir o que o Lillard vale. O que realmente o Lillard vale é muito mais do que isso, do que aquele pacote que a gente citou do Nets. Mas eu acho que seria bem aceitável, embora aí eu prefira a primeira troca. E assim, o Lillard vale hoje, né? Mas recebendo $60 milhões com 36 anos, ele vai valer? Essa é Exato. A questão, né? É um contrato muito salgado. A proposta, uma que eu coloquei aqui do Philadelphia 76ers. É uma escolha de primeira rodada em 2024, uma escolha de primeira rodada em 2026, Tobias Harris ali como salário, né, pra igualar, e o Tyrese Maxey, que é um jogador jovem, seria mais uma peça aí pra Portland construir ao redor. Eu gosto muito do Maxey, eu acho que ele tem um potencial bem grande. O que você acha dessa troca? Eu já vi... É porque quando você faz ok assim, pro pessoal que tá escutando o podcast, não é muito interessante, né? Uma dica aí de podcast pra vocês. Sinais com a mão não funcionam muito bem no meio de áudio. Mas quem tá no YouTube viu a reação do Léo. Você gosta desse pacote? De novo. É um belo pacote, belo né, pacote, Gabriel? Bom, mas primeiro que o sinal era pra você, né? Pra já mostrar, e não necessariamente que eu estava falando, mostrando pros ouvintes que estão apenas escutando. Mas eu gosto muito porque você aqui tem um jovem que eu já acho que tem mais valor do que os outros citados aqui nas outras trocas, né? Era até a primeira troca que eu também... um time que me vem à mente, né? Você colocar o Lillard ao lado do Embiid, estão em timelines parecidas ali, times podem ser fortes por bom tempo, o Lillard indo pro time que tem uma boa defesa, né? Então eu acho que seria um encaixe interessante. E pro Blazers, como eu falei, além de você conseguir trocar o Lillard e iniciar uma reconstrução, diversas escolhas, e um cara como o Maxey, que acho que faria total sentido aí, de repente, uma dupla aí com o Scoot Henderson, e eu acho que esse pacote é melhor por conta disso, de já ter esse cara que não só as escolhas, né? Óbvio, tem o Tobias Harris, o seu contrato, que ninguém tem nenhum interesse,
mas aí é aquilo, você vai ter que receber um desse pra fazer essa grande troca. O Tobias Harris eu acho que tem mais 2 anos de contrato, né? Tem mais essa próxima temporada e a outra, Exato. se não me engano. Eu acho que ele, como aspirante, é um cara que você consegue mover muito bem, né? Você engole ali por uma pacote, você engole o pacote por uma temporada e depois eu acho que você consegue trocar ou um buyout. Eu não acho que seria tão difícil, não. A quarta troca, e é uma que eu tô orgulhoso de ter pensado, nas palavras do meu amigo Rodrigo Moisés, quando eu mandei pra ele pedir opinião, ele disse: faz tanto sentido que não vai acontecer. É uma troca de 3 times. Eu tô abrindo aqui no meu celular porque eu mandei pra ele o print. Envolvendo a ida do Damian Lillard para o Boston Celtics, a ida do Trae Young para o Portland Trail Blazers e a ida do Jaylen Brown para o Atlanta Hawks. Você mandaria... O Boston teria que colocar escolhas aí na mesa. Provavelmente uma escolha de primeira rodada para Portland e 2 para Atlanta. E basicamente você gira esses 3 jogadores. Você coloca Jaylen Brown nesse time do Hawks, com DeJounte Murray, com DeAndre Hunter. Você define o DeJounte Murray como o teu cara. A gente viu que o trio lá, o DeJounte... O trio, a dupla, não deu tanto certo. Portland tem a oportunidade de já ter alguém para construir, começar a construção ao redor no Trae Young, dar um novo cenário pro Trae Young. E o Boston Celtics vai ter o Damian Lillard com o Jason Tatum, né, como seus 2 caras de Supermax. Teria que se desfazer de algumas escolhas aí nesse processo. O que você acha dessa troca, Léo? Bom, eu acho que seria muito boa para Lillard e para Celtics. Eu acho que faz total sentido pro Celtics. Por mais que o Jaylen Brown também seja um ótimo jogador, né? O pessoal ainda pega muito no pé pelos playoffs recentes, mas o Lillard acho que faria mais sentido nesse time. É um poder de fogo ainda maior. É um cara que, nesses momentos aí que o Tatum tem aqueles apagões, você consegue confiar mais nele com a bola do que o próprio Jaylen Brown, que é o jogador consegue driblar a bola. Aí. Ele consegue driblar a bola mais que 2 vezes, né? Ao contrário do Jaylen Brown, né? Exato. Ele pode até cometer turnovers, mas não vai ser igual ao Jaylen Brown nesses momentos. Só que eu confesso que eu entendo, eu não sou hater do Trae Young igual você é, viu, Gabriel? Mas até pelo contexto, eu não sei se pro Blazers aí pegar o Trae Young, como eu tô citando aqui, e até pensando já em um time que pode ter, né, possivelmente o Henderson, você vai ter o Trae Young aí no Blazers, eu já não gosto tanto. Também não sei se o Atlanta tá preparado já para fazer essa troca de se desfazer do Trae Young, que até 2 temporadas atrás era o jogador que a franquia ia ter pelos próximos 10 anos aí. Então eu confesso que eu não sei se também para Atlanta seria o ideal. Acho que pro Celtics aqui, com certeza, era uma grande troca, mas quando você envolveu o Trae Young, já começa a ficar aquela troca de fantasy, né, que é muito mais difícil ainda de acontecer e essa aí eu acho que eu não faria, viu? Assim, quem me escuta há algum tempo sabe, eu era muito fã do Trae Young em Oklahoma, gostava muito dele no basquete universitário, mas eu acho ele um dos jogadores mais subestimados da NBA e provavelmente um dos jogadores mais subestimados que eu já vi na minha vida, né, em qualquer esporte, provavelmente, né, e ele é um bom jogador, fez bons playoffs, mas significa que eu acho ele ruim, mas eu não acredito que a percepção dele é tão boa quanto o jogador que ele de fato é. E se eu fosse o Hawks, eu preferiria ter DeJounte Murray e Jaylen Brown e as outras peças, né? Bogdanovic, Capela, Congo. E eu faria essa troca se eu fosse o Atlanta Hawks. Também acho que é difícil, mas eu faria. Algum outro time que você consegue pensar em destino pro Damian Lillard? Não tem tantos, né? Olhando aqui, não tem muito destino. Muito time tem o seu armador, né? Então, não tem muito, assim, não tem time se estapeando ali pra pagar $50 milhões num armador que já tem mais de 30 anos, né? Exato, acaba até por conta daquilo que a gente falou também, né? De, tipo, putz, é um grande contrato, como você vai resolver essa troca? Então, hoje em dia na NBA você tem muito contrato grande e contrato de menos de $10 milhões, você não tem o meio do caminho muito, né? Exato, você pode citar, por exemplo, o Bulls precisa de um armador, né? Nosso armador
provavelmente vai aposentar. Mas qual o interesse também do Lillard de sair do Blazers para ir pro Bulls? Sei. Sabe? Então, acaba que... Acho que você citou os principais candidatos. Sempre vão falar do Lakers, né? Mas aí cai naquela não tem coisa meio real. Não tem valor. Então, o próprio Clippers, né? Citando também um time que busca armadores, caso o Westbrook não fique, mas eu já não sei se... Acho que até ele poderia combinar bem ali com o George, Kawhi. É um jogador que tende a não perder tantas partidas assim, só que aquilo. Qual o valor que eles conseguiriam enviar pro Blazers? Então, acho que você citou os principais candidatos e que pode ser uma troca realista, né? Eu vejo muita gente falando do Knicks, mas eu sinceramente não vejo. Eu não acho que o encaixe dele com o Jalen Brunson é bom e... eu não gosto também. Não, eu não gosto desse encaixe, não. Vamos seguir aqui. Assim, Portland acabou virando uma discussão sobre o futuro do Lillard, mas eu acho que o que o Portland Trail Blazers vai fazer sobre o Damian Lillard vai definir o que eles vão fazer com essa escolha, né? Se eles vão trocar, se eles vão escolher provavelmente o Scoot Henderson, que eu acho que não faz sentido nenhum, Damian Lillard. Se tem Damian Lillard, Scoot Henderson e Anthony Simons, você não vai a lugar nenhum, né? E você não vai nem competir, você também nem vai estar criando um ambiente para o Scoot Henderson evoluir, o Shaedon Sharpe evoluir. Então, acho que a pior coisa para Portland seria ficar no meio do caminho aqui. Não fazer um nem fazer o outro. Eu acho que eles têm que se comprometer com uma visão e seguir ela. E meu medo aqui é até o Blazers de repente chegar no momento, o Scoot Henderson caiu para a escolha 3, você não acha uma grande troca e de repente eles pegam um cara ainda por encaixe. Então, um Whitmore. E aí você passa um valor, um jogador, como eu falei lá atrás, pode ser já um cara que vai encurtar ali a sua reconstrução. Então eu acho que o Blazers tem que definir bem o que eles querem e não se precipitar. Concordo plenamente. Vamos seguir aqui, falar agora de outros prospectos, né? E como eu falei lá no início, né? Sempre tem algum jogador na loteria que todo mundo sabe que vai ser um bom jogador, mas por algum motivo ele não sobe ali pro top 4, pro top 5, e em retrospecto a gente sabia que ele ia ser bom e ninguém tem a coragem de selecionar ele acima de onde ele está sendo projetado. Às vezes a gente acha isso e não se concretiza também, mas os dois exemplos aqui que eu citei foram o Tyrese Haliburton e o SGA. Se eu não me engano, o SGA 11ª escolha e o Haliburton a 10ª. Qual que é o jogador esse ano que você vê com esse perfil, mais ou menos, Léo? Um cara que não tá ali naquele grupo de cima, mas é um cara que você gosta, é um cara que você acha que dependendo do time que ele entrar, ele pode ser um dos melhores jogadores da classe. Qual nome você destacaria? Até nessa sua pergunta, Gabriel, eu busquei um jogador que muitos mocks recentes não está nem ficando na loteria mais. Ele até, eu já vi os mocks, ele saindo quase na segunda rodada, né? O que eu acho meio absurdo, que é o Maxwell Lewis, um ala que eu acho que lembra um pouco, até em comparação, né, citou outros casos aí, ele lembra um pouco o Jalen Williams, um jogador que foi super bem como rookie nessa temporada no Thunder. É um cara que faz um pouco de tudo em quadra. Eu gosto bastante de como ele pode ser esse arremessador parado, mas criando também, ele vem mostrando que tem um upside, que consegue driblar, que consegue criar o seu próprio arremesso, vem se desenvolvendo como bom passador também. E além de ser um cara bem atlético, né, ele consegue, para a questão física também, contribuir muito pela parte defensiva. Então eu vejo no Lewis um jogador que possivelmente vai ser um cara muito sólido na liga, pode ser aquele jogador que completa em qualquer time, que cai bem, que consegue encaixar em qualquer esquema. E eu acho que tem até, assim como foi um pouco com o Jalen Williams, tem o valor de repente, você tem um cara que se desenvolveu ainda mais e é um All-Star, é uma estrela. Eu acho que tem esse potencial. Não entendo principalmente o porquê ele cai tanto nos mocks, e entendo que não é uma grande faculdade, né? Mas você tem nele, eu acho que um valor de loteria, pelo menos, e pode se desenvolver ainda mais para daqui a, de repente, 3, 4 anos você tá olhando e não entender o porquê esse jogador não foi selecionado lá no topo. Eu confesso que é um jogador que eu não estudei muito ainda, mas assim, pouco que eu vi, e eu sei que pessoas inteligentes como o Léo gostam dele.
E, assim, é que eu não lembro muito bem no ano passado. O Jalen Williams, ele foi subindo muito, né? Próximo ao draft, né? E ele foi subindo. E cada vez, assim, ele subia e ainda assim a gente vê, pô, ele, time tal que tá 3 escolhas acima, poderia selecionar ele. Aí foi repetindo esse processo. O Jalen Williams, ele, nessa altura, ele já tava sendo projetado bem mais acima do que o Maxwell, né, atualmente, né? Exato, ele tá bem. O Jalen Williams, ele já tava sendo cotado ali. Eu lembro até que eu e o Gui participamos de um mock lá no Jumper Brasil, que a gente pegou ele na 12ª escolha. Ele tava sendo ali projetado no final de loteria, de repente um pouquinho depois. Como eu falei, o Lewis, ele tá sendo um jogador que sai geralmente nos mocks depois da 20ª escolha. Então é um cara que eu vejo com muito valor e de repente os times aí estão apostando em outras características. Eu acho que o time que selecioná-lo vai ter... Eu ficaria muito frustrado se o Lewis não fosse um jogador muito sólido, pelo menos na NBA. Qual time que você gostaria de ver? O Lewis. Bom, eu acho que até pensando nessa questão aí dos times que estão ali depois da loteria, eu acho que ele faria muito sentido. Primeiro, o Lakers, um jogador com essa capacidade aí de, como eu falei, se adaptar em qualquer esquema, de também você vai jogar com a bola, vai jogar sem, contribuir no lado defensivo. Faz total sentido para um Lakers que tem aí um time forte, vem desenvolvendo bem esses caras, embora o Lakers eu acho que necessite cada vez mais, né, de jogadores mais prontos, porque não tem como montar um grande elenco já agora, né? Então você acaba até querendo dar mais minutos para esses jogadores, mas eu vejo o Lakers sendo um ponto interessante. Você tem times ali como o Hawks mesmo, que é, se não me engano, a 15ª escolha. Eu acho que também faz sentido um jogador como o Lewis. Como eu disse até lá atrás, eu acho que ele é um valor que ele encaixa em qualquer elenco, sabe? Ele não é um jogador que de repente vai ter uma situação ruim, e eu acho que tem valor para qualquer equipe. Talvez o próprio Thunder que eu citei aí, por já ter muitos jogadores na posição, é um time que você acaba esperando que não vá selecioná-lo. Eu acho que os times cometem muito erro no draft nessa altura, né, ali depois da 10ª escolha, porque você começa a selecionar o jogador pelo que você acredita que tem uma possibilidade dele ser, né, não o jogador que ele é, né. E eu acho que o pessoal vai com Lewis especificamente, o pessoal tem dúvida se ele vai conseguir ser um criador, né, na NBA, né, um cara que cria o próprio arremesso, cria para os companheiros e tal, mas acho que o piso dele já é tão alto que é um cara que ele vai ser muito útil na NBA, né, e você, de repente, selecionar um cara porque ele tem, sei lá, 1% de chance de ser um All-Star, de repente, algo do tipo, e você vai tomar um risco muito maior, um cara que pode estar jogando na China daqui a 3 anos, eu preferia ir de Lewis. O cara que eu selecionei aqui, ele é um cara que está sendo projetado bem mais alto, né? Mas é mais ou menos esse alcance que a gente tá falando, que é o Kenson Wallace, né? Que é o guard de Kentucky. E a gente tem um histórico muito bom de guard de Kentucky recentemente, né? O SGA, como eu falei, né, que é o exemplo, é o cara de Kentucky. O Maxey, eu tenho 99% de certeza que o Tyrese Maxey é de Kentucky. Eu não tenho 100%. O Devin Booker, né, também, recentemente. Vai ser um jogador totalmente diferente. Mas o Kenson Wallace, pra mim, é outro cara que ele projeta como um jogador muito útil. A gente tem muitos guards dominantes hoje na NBA, muitos caras que dominam a bola, que são o criador principal. E eu acho que ele se encaixa perfeitamente com qualquer um deles, porque ele arremessa muito bem, ele defende muito bem. Para um time como o Dallas Mavericks, por exemplo, eu acho que ele seria perfeito ao lado do Luka. E é um cara que vai ser um bom jogador na NBA. O teto dele é a dúvida. Se ele vai, por exemplo, a melhor versão dele é um Jrue Holiday, que é um All-Star, um dos melhores defensores de perímetro da NBA, um cara que pode ser o teu segundo, terceiro melhor jogador de um time campeão, que foi peça integral ali pro Milwaukee Bucks. Mas o piso dele já é muito alto. Pra mim, ele é um jogador de time vencedor pra mim, o Kenson Wallace. E por algum motivo tem alguns nomes que o pessoal coloca na frente, mas tem vários caras que a gente vai falar daqui pra frente, que
Eu simplesmente prefiro o Cason Wallace. Ele é um tipo de jogador, né, como você falou, que combina muito bem com o que a NBA vem buscando em muitos armadores, né, aquele jogador que não vai ser o criador principal, mas ele vai completar muito bem o outro armador, ele vai ser um grande defensor. Eu acho que talvez a grande característica até do Cason Wallace seja a questão defensiva, e até por isso ele é bastante comparado ao Jrue Holiday, por exemplo. Então é o tipo de jogador que eu acho que faz muito sentido na NBA hoje. Ele estava há um tempo atrás, você viu ele ali mais pro final da loteria. Eu já vejo até em alguns mocks agora, ele já pintando mais um top 10. Eu acho que faz total sentido. É um tipo de jogador bem valioso. E que é outro desse caso aí de... dificilmente eu vejo o Cason Wallace dando errado, não sendo um jogador muito, muito útil. Pelo contrário, eu vejo ainda tem um upside de repente não ser só esse defensor, né? Enquanto, pra quem tá no YouTube, meu gato aqui quase atropela a minha câmera e invade o podcast. Quem tá assistindo no YouTube viu. Eu vou postar esse clipe no Twitter depois. O gato do Léo simplesmente passando na frente da câmera. Esse barulho vocês ouviram no microfone. Vou deixar, não vou tirar do podcast. Mas é um bom gancho pra gente passar. Não que eu esteja falando que o seu gato vai ser um bust, Léo, por favor. Mas os jogadores que a gente vê com o maior potencial de bust, né? Que bust, pra quem não sabe, é aquele termo do jogador que é selecionado alto no draft e não dá certo, né? E a gente não tá decretando que o cara vai ser. A gente acha que tem uma probabilidade grande. E antes da gente gravar, eu mandei os meus pro Léo, né? Minhas escolhas aqui dessa pauta, e pedi pra ele me mandar o deles, porque eu ia baixar uns vídeos pra colocar na versão do YouTube. E calhou que nosso aqui foi o mesmo, né? O Bus, né? A escolha que a gente pensou, né? Acho que o seu gato tá passando de novo aí, ou você esbarrou no fio. É o Amen Thompson. E assim... Sim. Os caras que não... Assim, o estilo de jogo dele é muito boom or bust, né? Porque é um cara que ataca muito bem a cesta, muito atlético, mas não defende bem e não tem arremesso, né? E são duas coisas bem importantes na NBA. Alerta de spoiler. Isso é importante na NBA. E o fato dele não ter conseguido fazer isso jogando numa liga de nível mais baixo... Ele jogou numa liga profissional meio maluca lá, né? De jogadores jovens. Não foi da D-League, não foi no basquete universitário. Ele jogou num nível de... É um nível de competição mais baixo, o que pra mim torna a projeção dele um pouco mais difícil. E eu acho que ele tem, assim... A melhor versão dele, de repente, é um cara que é ao NBA, terceiro time. Beleza. Mas eu acho que tem... Se a gente simula 100 vezes as próximas 10 temporadas... Tem uma porcentagem grande desses cenários aí que o Amen Thompson ele tá jogando na Itália daqui a 5 anos, tá jogando na Europa, tá jogando na Austrália. E eu gosto muito mais do... Eu acho que ele tem um teto maior que o irmão gêmeo dele, o Ausar Thompson. Mas o Ausar Thompson, por ele já ser um bom defensor e por a gente já ter visto a evolução do arremesso dele, eu acho que é um cara muito mais seguro. Então, eu não... Assim, ele é muito projetado para ser o primeiro... Ele é o quarto, né? O primeiro depois do Big Three, né? Do Wembanyama, do Scoot Henderson e do Brandon Miller. Eu não selecionaria ele ali na quarta escolha. Bom, aqui é aquele caso, né? Como você falou de... Ou pode ser uma grande estrela, ou de repente um jogador que dá errado. Então, eu até vejo sentido ele sendo escolhido ali na primeira... Entre os primeiros colocados ali, logo depois desse top 3. Porque, como você falou lá atrás também... Tem um potencial muito grande aqui, físico, é um cara atlético que é absurdo como ele consegue ali, né? O pessoal diz que ele é o Jamoran mais alto, né? Saltar. Exato. Então tem aqui um jogador que pode ser muito valioso. E de repente, não é a escolha do Jazz, né? O Jazz tem a 9ª escolha, por exemplo. Mas o Jazz que está começando uma reconstrução, você tem, de repente, um upside desse nível aqui, acho que faz total sentido ele ser escolhido alto, porque geralmente esses times mais abaixo podem, né, correr esse risco. Mas como você falou, também no jogo dele existe a parte que a gente tem dúvida de como ele vai ser em quadra, tendo que na NBA enfrentar jogadores também que estão mais próximos ali do nível físico dele, jogando um nível muito melhor do que, como você mencionou, a liga que ele estava atuando.
ele já tomou muitas decisões erradas, é um jogador que cometia muitos turnovers, que você via que a questão de não ter um arremesso mais sólido ali, fazer ele não ser um pontuador tão versátil como é geralmente os armadores hoje na NBA. Então eu também vejo um potencial aqui que não cravo que ele vai ser um bust. Como eu falei, acho que faz sentido você ali no top 10 selecionar um jogador desse potencial atlético, só que não deixa de ser um risco, porque é um cara que a gente vê no jogo dele muitos problemas e acho que até a questão do jogo que a gente pôde avaliar. Como eu já mencionei no nosso podcast lá também, é bem complicado você avaliar o Amen Thompson até o Ausar Thompson, porque os jogos são um nível muito abaixo. Então dá um pouco de medo, né, de fazer escolha nesse sentido. É engraçado o pessoal questionar o nível de competição do Luka, né, no draft de 2018. Eu já vi alguns questionamentos do nível de competição do Wembanyama, né, e o Amen Thompson, o Ausar Thompson, ninguém fala nada, né, sendo que eles basicamente estavam jogando uma liga de AAU, né, ali de colegial, né, a diferença é que era uma liga meio que semi-profissional, não diria nem que 100% profissional. Exato. É um nível de competição baixíssimo e eu tenho medo dos dois, mas principalmente do Amen Thompson. Léo, rapidinho pra gente encerrar, como a gente concordou que o Amen Thompson é o nosso, né, nossa escolha aqui, eu pedi pra você separar outro nome, eu separei outro nome aqui também, e pra falar rapidinho, o meu é o Kobe Bufkin, né, que é o guard. O meu medo com ele é o tamanho, acho que ele precisa ficar bem mais forte pra ser esse pontuador que ele projeta, e eu tenho medo que o jogo dele simplesmente não vai se traduzir na NBA, porque ele vai ter muita dificuldade física. E pra você selecionar na loteria um cara que de repente o teto dele é ser um bom sexto homem ali, na melhor versão dele, eu não me atrai. Sinceramente não me atrai muito o Kobe Bufkin. E qual que é o seu segundo aí na lista de Bush? Bom, eu fui aqui com um cara até que eu acho parecido, né, que é o Nick Smith, que é um armador ali de Arkansas, né? Uhum. E porque eu também vejo muito parecido nele essa questão de, sabe, talvez no melhor cenário ele vai ser um sexto homem. É aquele tipo de jogador um pouco parecido com o Clarkson, que é um bom pontador, você vê qualidade nele ali de ter sequências absurdas, mas às vezes não toma a melhor decisão, se precipita em algum arremesso e acaba não sendo um jogador que você vai querer, talvez tendo alguns outros nomes disponíveis ali, selecionar. O Nick Smith até tá sendo bem mais cotado do que o que você citou, né, o Kobe, porque eu vejo muitos mocks ele saindo até na loteria. Eu acho que é um tipo de jogador que eu vejo seu valor na NBA. A gente pode citar alguns caras que têm esse mesmo papel na liga, mas eu fico um pouco pé atrás de selecionar ele mais alto. E aí esse tipo de cara também, normalmente, mesmo a melhor versão dele, tipo o Jordan Clarkson, demorou pra se encontrar. Esses caras normalmente demoram pra se encontrar na NBA, né? Leva um tempo ali até encontrar a melhor versão, tem que passar pra outro time e tal, mudar de time. Eu acho que um bom exemplo também é o Malik Monk no Sacramento Kings, né? Que só um jogador muito bom, mas ele demorou muito até ele encontrar a melhor versão, né? Então esses dois caras realmente não me... Eu tenho um pouco de medo. De selecionar um cara desses na loteria. Mas é isso. Escutem o podcast Splash Brothers, @podcast SplashBR. Tanto o Léo quanto o Gui sabem muito de draft. Eu tô num grupo com eles que eles falam de vários caras lá e sabem muito mais de draft do que eu. E tenho certeza que vão falar de draft da NBA bastante aí até chegar o dia, né? Então escute lá o podcast deles. Faz parte do Jumper, que é o principal site de cobertura da NBA aqui no Brasil. Léo, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Valeu, Gabriel. Estamos sempre à disposição aí, né? Nesse momento maluco de finais de NBA, mas a gente também tendo que olhar muito para draft, né? Porque a NBA não nos permite ter essa pausa aí logo após os finais. Só que aí já fica o convite para os seus ouvintes acompanhar os Splash Brothers também. E o convite ao vivo para você também, viu, Gabriel? A gente vai sempre ter a nossa tradição de montar o nosso mock draft aí na semana da NBA, da semana do draft da NBA. Você está convidado para participar com a gente. Eu sei que você adora aquele podcastzinho de 2 horas, né? Amo. Sei que você é apaixonado por isso.
amo quando... Assim, eu nunca recusei um convite dos Splash Brothers, deixar isso bem claro. Eu já co-apresentei o podcast Splash Brothers numa das muitas férias de Guilherme Taniguchi. Mas assim, quando vocês me convidam, 3 horas aqui na minha agenda que eu tenho que separar aqui, porque vai demorar, né? Mas adoraria, aceitaria o convite. A gente fez ano passado, acho que a gente fez um mock, né? A gente fez uma live, né, do mock, né? A gente já fez esse ano um mock também, né, no dia da loteria. Mas seria um prazer grande participar lá com vocês. Principalmente se vocês me derem a escolha do Detroit Pistons, eu escolher o Ken Whitmore. Mas é isso, pessoal. Podcast Splash Brothers, não deixem de escutar. Não deixem de escutar o podcast Cara dos Esportes também. Vai ter episódio aí naquele calendário que vocês já estão acostumados. Muito obrigado a todos que escutaram. Até a próxima. Tchau.